Meus amores, boa noite, futuros concursadas, boa noite, futuros concursados. Galera, segundou, deixa o like, baixa o material para que a aula fique gravada, porque é muito importante. E quem está esperando, né, o nosso curso de matemática básica, o nosso curso de raciocínio lógico básico, entra no grupo aqui que está na descrição do vídeo e vamos embora. Macetes fatais, raciocínio lógico. Galera, questões aqui escolhidas a dedo. Ó, questões novinhas. Vamos embora porque ninguém entrega o que a gente entrega aqui. Vem comigo. Galera, e tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. E galera, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Acabou a aula, curta. Comente aí, ó, eu serei aprovado. Palavras têm poder. Gente, e sigam lá o nosso Instagram, porque a gente vai fazer sorteios, tá? Desse curso básico, tá? E todo dia a gente coloca lá questões, motivação. Gente, é muito importante o nosso Instagram. Vamos embora. Questões. Gente, questãozinha aí, ó, número 1, uma questão da FGV 2025, onde muita gente errou essa questão. Considere a afirmação: Caio tem mais de 40 anos e a inflação no Brasil aumentou. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação dessa afirmação. Galera, muita gente erra esse tipo de questão. Como é que eu nego o e como é que eu nego o ou? Lembra da diquinha do netrone? Professor, o que é um netrone? Nega, troca, nega. Você nega tudo e troca o e por ou. Se fosse o ou, nega tudo e troca o ou por e. Então, eu vou negar Caio tem mais de 40 anos, vai ficar Caio não tem mais de 40 anos, ou, né, você vai trocar o e por ou, e nego, a inflação no Brasil aumentou, vai ficar o quê? A inflação no Brasil, a inflação, ó, no Brasil não aumentou. Então, gente, ó, molinho. Nega tudo, troca o e por ou. Neguei, Caio tem mais de 40, vai ficar Caio não tem mais de 40. Troquei o e por ou. Neguei, a inflação no Brasil aumentou, vai ficar a inflação no Brasil não aumentou. E aí, olha o que ele bota na letra A. Caio tem menos de 40 e... Gente, ó, eu não posso negar o e com o próprio e, ó. Já tá fora, por exemplo, essas duas. Aí, veja, por exemplo, o que ele botou na letra D. Caio tem menos de 40 ou a inflação diminuiu. 70% marcou letra D. Gente, dizer que não tem mais de 40 não quer dizer que tem menos. Dizer que a inflação não aumentou não quer dizer que diminuiu. Não aumentar não significa diminuir. E não ter mais de 40 não significa que tem menos de 40. Tá fora, gente, a letra D. Olha o que diz a letra C. Caio tem menos ou exatamente 40. Sim, gente, ó. O que é não ter mais de 40? Se eu não tenho mais de 40, ou eu tenho exatamente 40 ou menos. Ou
A inflação no Brasil não aumentou. O que é não aumentar? Diminuiu ou permaneceu a mesma? Resposta, letra C. Gente, uma galera erra essa questão porque acha que não ter mais de 40 é ter menos. Não, pô. Se eu não tenho mais de 40, ou eu tenho menos de 40 ou exatamente 40. E dizer não aumentar não quer dizer diminuir, porque pode permanecer constante. Por isso, resposta aí, ó, letra C. Tem 3 Sormani olhando para vocês. Vamos para a próxima. Questão 2, uma questão, ó, da UFSM 2025. A figura mostra arranjos triangulares feitos com peças. Os totais iniciais são 1, 3, 6, 10, 15, 21. Quantas peças há no 56º arranjo triangular? Galera, para quem não lembra, eu sempre digo aos meus alunos, quem já assistiu minha aula aqui de sequências, eu digo, galera, não pode esquecer os números triangulares. Tem que guardar a dica para não perder tempo na hora da prova, ó. O primeiro triangular é 1, tá vendo uma bolinha aqui. 3 aqui. 6 bolinhas aqui. 10 aqui. 15 e aqui, quantas bolinhas? 21. E de fato, foi o que ele colocou, tá vendo? 1, 3, 6, 10, 15, 21. Aí o cara vai fazer, daqui para aqui aumentou 2, daqui para aqui aumentou 3, daqui para aqui aumentou 4, daqui para aqui aumentou 5, daqui para aqui aumentou 6. Eita, o próximo vai aumentar 7. Aí o cara vai botar 28. Gente, você quer o triangular que está na posição 56. Ele quer o 56º. Para quem é meu aluno, já tem uma dica guardada para você encontrar qualquer número triangular. Por exemplo, ó, eu vou encontrar esse triangular aqui, ó. Aqui é o triangular 1, triangular que está na segunda posição, triangular que está na terceira, na quarta, na quinta, aqui, ó, na sexta. Como é que eu acho qualquer triangular? Qual é a dica? É a posição que eu quero, 6, vezes quem vem depois do 6, 7, e divide por 2. Professor, por que por 2? Milagre não se pergunta, se aceita. 6 vezes 7, 42, ó, por 2, 21. Tá vendo? Que o triangular que está na sexta posição é 21. Ah, professor, então é sempre assim? É. Eu quero o triangular 56. Você vai fazer o quê? A posição que eu quero, vezes quem vem depois e divide por 2. Gente, sempre assim. Careca, professor. Então, se eu quiser o triangular 100, 100 vezes quem vem depois do 100, 101. E divido por 2. Ó, 56 por 2 dá 28. Isso vezes 57. Aí a galera vai fazer conta, ó. Não faça. É por isso que é importante você assistir as aulas aqui de matemática, ó. Professor, 28 vezes 57. Só pegue os últimos. 8 vezes 7 dá quanto? 56. 56 termina em quanto? Em 6. Eita, professor. Então, letra E é o único que termina em 6. Gente, pode fazer aí. 28 vezes 57 vai dar quanto? 1596. Gente, números triangulares, sequência de Fibonacci, pula-pula, são sequências que caem mais do que Neymar. E aí a gente já deixa guardado, e eu já digo aos meus alunos, ó, guarda na mente e leva para você. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Nosso site aí na tela, vamos embora. Galera, questãozinha número 3 da IDECAM. Observe a sequência de palavras.
Qual a palavra completa corretamente a sequência? Gente, ele quer a próxima palavra, né? A palavrinha que tá aqui nessa posição. E aí ele bota, ó, plano, cabra, lacre, lidar. Vamos lá. Quando você pega a sequência de palavras, você olha iniciais, você olha quantidade de letras, separação silábica. Gente, eles cobram muita coisa. Assista uma aula que tem aqui de sequências 0800 para você dizer mesmo assim, professor, como é que eu iria pensar nisso? Gente, é treino, tem que treinar, tá? Então, se você pega e treina, aí fica tudo molinho, facinho, ó, só o néctar. Eu sempre digo aos meus alunos, ó, quando você pega questões que tem quantidade ímpar de letras, ó, plano, cabra, lacre, lidar, todas têm 5 letras. Te deu palavras com a quantidade ímpar de letras, tem termo central. Porque, gente, quando a quantidade é par, eu tenho 2 no meio. Aí você vai olhar para do meio, ó. Aqui a do meio é A, aqui a do meio é B, a do meio é C, a do meio é D. Eita, professor, tá em ordem alfabética, né? Letra do meio A, depois B, C, D, a próxima. A letra do meio tem que ser quem? É. Gente, olhando aí para as alternativas, quem é que tem a letra E aí no meio? Poeta, letra A. Caiu uma questão, agora recente, que era bem assim. Segurança, segue de segunda. Terrena, ter de terça. Ele botava as iniciais, sabe de quê? Dos dias da semana. Teve uma que era bem assim, ó. Isso aqui era junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Professor, isso é uma loucura para perder tempo. Eu sei, filho, mas se você treina, o seu olhinho de Tandera fica caprichado. Depois que você assiste uma aula dessa no meu curso, você diz, professor, filho da gota, não deixou passar nada. Não tem erro. Vamos embora, vamos para a próxima. Questão 4. Ó, analise a seguinte proposição composta. Qual das seguintes alternativas descreve corretamente o valor lógico dessa proposição para os valores de P e Q? Vamos lá. E aí ele diz, a proposição P, a proposição é verdadeira apenas quando P é falso e Q é verdadeiro. Ó, essa proposição aqui, vamos lá, que eu vou escrever assim, ó, para ficar fácil, ó. P, esse símbolo é o O, ó. P, O, Q. Isso aqui é o E, não P. Gente, isso é uma frase que em sua estrutura, o conectivo principal é o E. É o E que está amarrando essa primeira frase, P ou Q, com o não P. Por exemplo, o ou só está ligando o P e o Q. O E é a estrutura. Então, isso é um E. Ele está perguntando, essa proposição é verdadeira quando P é falso e Q é verdadeiro? Apenas quando acontece isso. Vamos lá. Gente, ele quer que essa frase seja verdadeira. Essa frase tem um E. Quando é que o E é verdade? Quando tudo for verdade. O E é o conectivo exigente. Ele só exige a verdade. Te darei um carro e te darei uma moto. Eu só cumpro se der o quê?
os dois. Então, ó, para que esse cara seja verdade, essa primeira parte tem que ser verdade e isso aqui tem que ser verdade. Porque o E só é verdade quando tudo for verdade. E aí ficou fácil. Por quê? Vamos lá. Eu já sei que o não P é verdade. Professor, e o P aqui? E o P aqui? Gente, uma frase e a sua negação, os valores têm que ser opostos. Se não fui é verdadeiro, fui tem que ser falso. Se Sormani é professor é verdadeiro, Sormani não é professor é falso. Uma frase e a sua negação tem valores opostos. Esse símbolozinho aqui, ó, que eu botei como tio, só para lembrar que esse cara que ele deu aqui, ó, e esse aqui é a mesma coisa. É o não. É uma frase com um não. Então, ó, se o não P é verdadeiro, o P tem que ser o quê? Falso. O P tem que ser falso. Só que lembra que essa frase tem que ser verdadeira? Isso aqui não é o ou. Gente, o ou é o conectivo bobão. Pessoal, o que é o conectivo bobão? Basta uma verdade, ele tá satisfeito. Então, ó, se aqui é falso, para a frase ser verdadeira, aqui tem que ser verdadeiro. Gente, a única situação para que essa frase seja verdadeira é quando acontece isso, ó. Quando o P for falso e o Q for verdadeiro. Acabou. Por isso a resposta é letra A. Então, ó, essa frase ela só é verdadeira se o P for falso e o Q for verdadeiro. Por isso, resposta aí, gente, ó, letra A. Gente, é saber as regras de tabela verdade. Vamos para a próxima. Questão 5 do Instituto Ferbena. O oitavo termo da sequência é, vamos lá, e aí ele botou, ó, 1, 9, 25, 57. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí vem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Vamos lá. Ó, sempre quando você pega a sequência de números, você olha as variações, o que acontece de um para o outro. Ó, por exemplo, daqui para aqui somou 8. Daqui para aqui somou 16. Daqui para aqui somou 32. Gente, o aumento aqui, ó, não tá dobrando. 8, o dobro de 8. 16, o dobro de 16, 32. Gente, o aumento aqui, ó, isso aqui está dobrando, ó. Está dobrando. Então o próximo aqui vai aumentar o quê? O dobro de 32, 64. Quem é 57 mais 64? Isso vai dar quanto? 121. Agora, vai dobrar o dobro de 64, 128. Quem é 121 mais 128? Dá quanto? 249. O próximo aqui vai dobrar, né? O dobro de 128, 256. 249 aqui, ó, mais 256. 9 mais 6, 15, vai a 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10, vai a 1. 1 e 2, 3 e 2, 5, ó. Dá 505. Só que ele quer o oitavo, ó. Agora, o dobro de 256. 512. Quem é 505 mais 512? 1017. 1017, letra C. Eu podia botar um raciocínio mais complexo para encontrar uma lei de formação.
mas é muito melhor você fazer por variações. Gente, tá vendo que beleza? Só alegria. Beleza pura. E, gente, a última. Recentemente, vários jornais noticiaram que quando a temperatura ultrapassa 40 graus centígrados em determinadas capitais brasileiras, as escolas municipais suspendem as atividades ao ar livre. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. Ultrapassar 40 graus é condição necessária. Suspender atividades é condição suficiente. Galera, ele tá falando aí em condição necessária e condição suficiente. Por isso que é importante você assistir as dicas que tem no Instagram. O quando é uma condição. Quando estudo, sou aprovado. Se estudo, então sou aprovado. Quando chove, fico em casa. Se chove, então fico em casa. Então, quando ele diz assim, ó, quando a temperatura, o que é isso aqui, ó? Se a temperatura ultrapassa 40 graus centígrados em determinadas capitais brasileiras, então as escolas municipais suspendem as atividades. Galera, o sim, então, ó, tem essa primeira parte aqui e tem essa segunda parte aqui. Quando você tem o sim, então, eu até brinco com meus alunos, ó, lembre da dica do sem noção. Ei, passa uma mulher na rua e o cara fala, primeira vez que vejo uma boneca fora da caixa. Aí ela diz, sai daí, sem noção. Gente, quando você tem o sim, então, lembre do sem noção. Sempre no sim, então, a primeira parte, ela é a condição suficiente. E sempre a segunda parte é a condição necessária. Vi um sim, então, a primeira parte, que é o que está entre o se e o então, é a condição suficiente. E quem está depois do então é a condição o quê? Necessária. Ou seja, a temperatura ultrapassar 40 graus é condição suficiente para as escolas suspenderem. E as escolas o quê? Suspenderem é a condição o quê? Necessária. Então, viu sim, então, lembre do sem noção. A primeira parte é a condição suficiente, a segunda é a condição necessária. Ele disse, ó, ultrapassar 40 é condição necessária? Não. É condição suficiente. Suspender atividades ao ar livre é condição suficiente. Suspender as atividades ao ar livre é a condição o quê? Necessária. Ultrapassar 40 graus é condição suficiente para as escolas suspenderem? Sim. Resposta, letra C. Esse negócio, ó, de condição necessária e suficiente, aí já é a bicondicional. Assistam aqui, raciocínio lógico do zero. Aula 1, aula 2 e aula 3, que a gente fala sobre isso. Se então é sem noção. O primeiro é suficiente e o segundo é necessário. Galera, sigam nossas redes sociais. Entra no grupo, quem não entrou ainda, na descrição do vídeo. Siga lá nosso Instagram, tá? Entra no nosso grupo do Telegram. Acabou agora a aula. Dá o like, curta e compartilha. Um beijão, valeu, fui!